E aí, moçada, beleza? Para você aí que pediu que a gente abordasse aí assuntos específicos, então eu criei uma playlist aí para cada série, para cada ano, ok? Mas o canal continua com diversos assuntos e uma playlist para assuntos que estejam direcionados para a sua prova e para o vestibular. Legal? Nós temos então aí estudado a galera do nono ano, um assunto que cai muito em vestibular, o início do século XX no mundo, como é que se foi, como se configurou. Também a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, beleza? Você tem então no início, lá no seu livro didático, você vê a doutrina Monroe, você tem América para os americanos, a política do Big Stick. O que eram esses termos? Resumindo, galera, era dominação americana dentro do continente americano. Big Stick, por exemplo, uma política que propunha uma diplomacia política, no entanto, se não houvesse aceitação, estaria sendo imposto, por isso que é o Big Stick, o grande porrete. Essa dominação americana, ela se estendeu e você começa a compreender por que ocorre a Grande Guerra, né? Para a convenção, as pessoas depois vão chamar a Primeira Guerra Mundial, porque vai ter uma segunda, mas a Grande Guerra. Por que a Grande Guerra? Não se imaginava que iria ter uma guerra na proporção e de tempo como teve a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. A Grande Guerra, então, é uma guerra de expansão territorial. Você tem na Europa e nos Estados Unidos do século XIX uma superprodução ocorrida no século XVIII, lá no, na Revolução Inglesa. Depois você tem essa superprodução, a necessidade de expansão territorial. Por isso que vai ocorrer o que, galera? As trincheiras. A Primeira Guerra Mundial vai se configurar principalmente com a Guerra de Trincheiras, que é o espaço conquistado. Você vai ter as três principais alianças ali. De um lado você vai ter, né, a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia. E por outro lado você vai ter a Tríplice Aliança com Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. O Francisco Ferdinando vai ser o estopim, a morte dos oponentes ali que mataram o Francisco Ferdinando, o Duque, né, do Império Austro-Húngaro, que vai ser morto e aí configurar, explodir a guerra. Os livros falam que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Com isso, na Primeira Guerra Mundial você vai ter a Guerra de Trincheiras, aonde você vai ter as trincheiras, milhares de trincheiras espalhadas para a conquista de territórios e milhões de pessoas mortas. A guerra ela vai, em 1917, ocorrer um fato interessante. A saída da Rússia, porque estava insatisfeita com a política do czar. E lá na Rússia você vai iniciar o processo de implementação do socialismo pelo Lenin, pelo Trotsky, pelo Stalin. Mas essa saída ela se configurou num poderio muito grande para a Tríplice Entente. Por quê? Porque os Estados Unidos, que estavam nos bastidores da guerra, a gente utiliza o termo, e os Estados Unidos entrou na guerra, na realidade Estados Unidos sempre esteve na guerra, mas nos bastidores, agora com a saída da Rússia em investimentos altos, Estados Unidos não poderia perder esta guerra e de uma maneira maciça vai se dispor a aliança. Com isso você tem uma configuração de poder muito maior. Finalizando a Segunda Guerra, e entre aspas a gente diz então que a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália e também o Império Austro-Húngaro, eles vão perder a guerra. Com isso você tem uma nova idealização de dominação europeia e dominação americana. Beleza, gente? Então, a Primeira Guerra Mundial se configura, se acirrou principalmente na busca de conquista de território. Você tendo essa ideia e estudando os bastidores com pequenos detalhes, com certeza você tendo o conceito, você vai bem em qualquer prova. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu aí!